Chara Peixoto, é graduado em Direito pela Pontífica Universidade Católica de Campinas e é aluno do mestrado profissional na Academia de Propriedade Intelectual, Inovação e Desenvolvimento do INPI, possui experiência profissional no âmbito do direito público, pertence ao corpo oficial da Reserva do Exército Brasileiro, atuou como advogado da Companhia Nacional de Abastecimento, em Brasília, e também como advogado do Serviço Federal de Processamento de Dados, em Brasília também. Atuou como oficial registrador civil e tabelião de notas, titular em Minas Gerais, atualmente advogado e professor do Ensino Básico Técnico e Tecnológico do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Espírito Santo, Campus Viana. Por gentileza. Bom dia a todos. Agradecer à professora Beth pelo convite, uma satisfação imensa poder estar aqui. Agradecer a presença de todos, dos professores do mestrado, da Academia de Propriedade Intelectual. E dizer que a academia, como difusora do conhecimento tecnológico, difusora da inovação, ela é um baluarte que deve ser preservado por todos nós. Eu tenho aqui a tarefa de fechar essas quatro palestras, onde tiveram monstros aqui que falaram sobre inovação, e para mim é uma responsabilidade muito grande, porque eu vejo que as minhas palavras que eu irei dizer aqui vão ao encontro do que fora falado nesse quesito de conceituação de inovação, da internalização da inovação no seio da sociedade brasileira. Eu peguei um gancho aqui do título do nosso PI em questão, que é o ente público com perspectiva de implantação de NIT. E para que a gente possa implantar o NIT, a gente tem que ter estrutura, tem que ter base. Ninguém caminha sem seus pés. Vou fazer até aqui um paralelo, uma digressão. Na minha época de quartel, na primeira semana que eu entrei, falaram que a gente ia fazer um acampamento ali uns 15 dias. E antes desse acampamento, os instrutores perguntaram para nós qual era a parte mais importante do corpo de um combatente no terreno, numa situação de manobra militar. E um respondeu que era a cabeça, os olhos, cada um falou uma coisa. E ele falou, não vou responder, eu vou deixar para o final para vocês, para poder dizer. E no nosso regresso, todo mundo tinha a resposta, que eram os pés, porque ninguém caminha sem a base, sem a estrutura. Porque a gente entrava, às vezes, dentro de um charco, tirava o coturno e o pé estava todo molhado. A gente ficava 7, 8 dias no meio do mato, então se você não cuidasse dos pés, você não conseguiria caminhar. Então, a estruturação, a base para a gente poder ter um núcleo de inovação, para se ter uma política de inovação dentro de uma ICT, seja pública ou seja privada, no meu caso específico, uma ICT privada, eu vou falar com especificidade sobre os institutos federais de educação, ciência e tecnologia, até porque eu estou trabalhando lá já há 3 anos. E com o conhecimento que eu obtive aqui pelos professores da academia, eu procurei buscar as alternativas para poder estruturar essa política, porque eu não vou poder implantar um NIT, como é um mandamento legal de se implantar um NIT, sem saber quais essas possibilidades. Então eu fiz uma caminhada aí por alguns institutos federais, universidades públicas, para poder firmar pelo menos uma ideia sobre o que eu deveria fazer ou não, enquanto discente aqui do corpo da academia. Então eu busco, no meu entendimento, a Constituição Federal. E o termo inovação foi alçado a nível constitucional agora em 2015, como a professora Patrícia Porto falou. E essa ideia de se constitucionalizar o termo inovação, além do que a professora já falou, no meu entendimento, é uma forma de você criar no seio do ordenamento jurídico, no seio da sociedade, uma visão fortificada do que é inovação. E digo mais, no meu entender, o termo inovação que está na Constituição, ainda falta dizer que é inovação tecnológica, porque é uma confusão muito grande do que é inovação. Aí vocês vão dizer, mas é a propriedade intelectual lá do censo. Mas nós estamos no capítulo da ciência, tecnologia e inovação tecnológica. Então, essas conceituações, elas têm que estar bastante massificadas, introjetadas no pensamento
não só do pesquisador, mas do gestor público de uma ICT pública. Então, partindo da Constituição, nós temos uma Política Nacional de Ciência e Tecnologia, através do artigo 218. Com essa alteração do arcabouço legal da inovação, porque eu entendo que o nosso marco legal de inovação é o de 2004, e a gente deve fortalecer isso por dois vieses, um positivo e um negativo. Se a gente retorna a 2004 e conta até 2017, nós temos 13 anos de luta em prol da inovação consolidada por uma lei. Não é um entendimento fulcrado em ideias, mas sim lei, feita pelo Congresso Nacional. E pelo lado positivo, a gente tem como dizer que o Brasil está na órbita do mundo globalizado, de um país em desenvolvimento, de um país que busca inserir-se na comunidade internacional com suas tecnologias. E no viés negativo, como forma de dizer que até então nós não conseguimos alcançar o nosso desejo, que é estar entre os países que mais desenvolvem tecnologia. E isso tudo por conta de uma só razão, no meu entendimento, que é a questão da cultura da inovação. A gente não vai caminhar com os nossos pés sem que a gente desmonte, sem que a gente fulmine, sem que a gente mitigue qualquer resistência ao que é novo. E inovação é um termo novo. Tão novo é que foi lançado na Constituição Federal recentemente, com o objetivo de disseminar isso com mais força. Então, com o artigo 219b, inserido agora recentemente pela Emenda Constitucional 85, criou-se esse Sistema Nacional de Inovação, que já existia através das estratégias nacionais de inovação que todos os governos colocam como política de governo e não como política de Estado. Então, dentro dessa política que é lato sensu, institucionalizou-se e constitucionalizou-se o Sistema Nacional de Inovação através da Estratégia Nacional de Inovação. E o Instituto Federal, a Rede Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica, é uma estratégia do governo para se disseminar a inovação, para se desenvolver o conhecimento tecnológico a nível nacional. A base constitucional e legal é fundamental para que o operador do direito, assim como a professora Shirley falou, o administrador público, ele faz o que a lei determina. Ele não pode fazer aquilo que a lei não proíbe. Às vezes até faz alguma discricionariedade, mas sempre vinculada a um preceito legal. A nossa Constituição, no capítulo da Ciência, Tecnologia e Inovação, tem os seus incisos, seus parágrafos, e eles rezam exatamente sobre essa colaboração entre os entes públicos, sobre essa estratégia que deve existir na política de ciência e tecnologia. A Lei 10.973, a Lei de Inovação, que foi alterada pela Lei 243, eu digo alterada porque o marco legal da inovação, na minha concepção, assim como disseram os palestrantes precedentes, eles dizem que realmente é uma atualização, uma alteração, porque a lei tem que caminhar conforme caminha a sociedade. Essa atualização pode vir, às vezes, à frente, ou pode vir, às vezes, aquém do que a sociedade quer, do que a sociedade precisa. Então, no artigo 15A caput, alterado pela Lei 13.243, reza que a ICT de direito público, ela deverá, é um preceito de ordem, instituir a sua política de inovação tecnológica. Então, para que eu tenha um núcleo de inovação tecnológica, eu devo ter uma política de inovação para poder saber qual caminho eu vou balizar para poder desenvolver esse meu desenvolvimento tecnológico. Estabelecendo diretrizes e objetivos dos quais é institucionalização e gestão do NIT. Essa institucionalização, a gente vai ver à frente, é um ponto sensível, que é a cultura da inovação dentro da ICT. A Lei 10.973 também, alterada, ela traz um conceito, um preceito explicativo do que é o NIT, que é uma estrutura com ou sem personalidade jurídica. Essa questão, que eu mais uma vez vou refletir aqui, vou me referir, que a professora Shirley falou, o professor Ricardo, a professora Patrícia, a questão da gente introjetar, internalizar os conceitos para que
consigamos resolver o problema do que é inovação tecnológica no âmbito nacional. Então, a própria lei de inovação, ela traz esse preceito explicativo com o objetivo de disseminar a cultura da inovação. Então, por que a lei traz núcleo de inovação tecnológica? O conceito, apesar de ficar ao alvedrio do administrador público, colocar um nome que ele bem entende, assim como em Brasília tem o Centro de Apoio ao Desenvolvimento Tecnológico, na UFMG tem a Coordenadoria de Inovação Tecnológica, na UFRJ tem um outro nome, mas a questão do NIT, para o operador do direito, inclusive o público, mais propriamente, ele tem que estar atrelado a esses conceitos, com o objetivo de, como universidade, como Instituto Federal, disseminar essa cultura da inovação e desenvolvimento tecnológico. A universidade e o Instituto Federal são instituições públicas, elas têm que ser abertas. A professora Shirley falou na questão dessa dicotomia entre a confidencialidade e o compartilhamento das informações. Essa compartimentação e compartilhamento. É uma dicotomia que a gente deve usar o princípio da razoabilidade como servidor público e da proporcionalidade, para verificar até onde eu posso comunicar aquela informação, até que ponto que aquela informação vai dar oportunidade para um terceiro, em detrimento daquele pesquisador, seja público ou privado, porque não há diferença entre eles, mas assim, a utilização, muitas vezes, de um laboratório público, pago pelo dinheiro público. Por isso, a minha ideia de se internalizar o conceito de inovação, nós vamos vir à frente do núcleo de inovação ficar dentro da universidade ou dentro do Instituto Federal. A lei de inovação também determina a obrigação da criação desse NIT próprio, porque se no artigo 15A caput determina que nós temos que instituir uma política de inovação, institucionalizando e gerindo o NIT, nós vamos ter que automaticamente criar esse núcleo de inovação. E esse núcleo de inovação pode vir com ou sem personalidade jurídica. É um ponto muito debatido ultimamente. Vai ter personalidade jurídica, não vai ter personalidade jurídica. A criação de um NIT com personalidade jurídica é custoso, principalmente no momento que nós estamos passando de muita crise econômica. Você criar um monstro, registrar esse núcleo de inovação no cartório de registro civil das pessoas jurídicas, há um custo. Você contratar um corpo funcional de advogados, constituir uma instalação com pagamento de energia, de água, de material de expediente, isso tudo demanda dinheiro, verba pública. E o administrador público deve usar o princípio constitucional do artigo 37, que é eficiência, racionalizar os recursos públicos em prol daquilo que realmente deve ser feito para a comunidade, não só acadêmica, mas para a sociedade em geral. Trago também a especificidade do artigo da seção de direito sobre a criação das inovações tecnológicas, onde o NIT deverá ser ouvido. Então, o NIT, na minha concepção, deve ser um órgão interno da instituição pública, porque ele tem uma expertise, ou se não tem, vai desenvolver. Nós vamos observar aqui, através desse acordo de metas e compromissos assinado entre o MEC, através da sua Secretaria de Educação Tecnológica e os institutos federais em 2010, após a lei de criação dos institutos federais, onde devem implementar, institucionalizar o seu núcleo de inovação. Mas isso, infelizmente, está sendo feito com a passos muito moderados, ou vou dizer até passos lentos, por conta da questão da internalização, do aculturamento da política de inovação. O próprio professor Ricardo aqui falou que o que ele mais quer é que tenha o apoio institucional da universidade. E esse apoio institucional vem daquele grupo de gestores que está, num determinado momento, no comando institucional da universidade ou do Instituto Federal. Então, essa questão de se dar mais atenção ou não à inovação depende do gestor, da cabeça dele. Apesar de agora, em 2015, através da emenda constitucional, ser alçado a Constituição ao conceito de inovação, com o objetivo mesmo de fortalecer. Eu até falo para meus alunos, primeiro dia de aula, eu faço questão de tirá-los da sala de aula, levar para o pátio e perguntar: o que é o meio ambiente? Ah, isso aqui é o meio ambiente. Precisa de estar escrito em algum lugar que vocês têm direito ao meio ambiente? Eles, não precisa. Aí eu volto para a sala de aula e pergunto:
E o direito a férias de 30 dias? Todo mundo tem direito ou tem que estar na lei? Ah, tem que estar na lei. Então, o direito ao meio ambiente, assim como o direito à inovação, é um direito natural. Foi alçado à Constitucional, foi positivado na Constituição e nas leis, porque o legislador entendeu, através de anseios da sociedade, até mesmo a professora Shirley falou do deputado Cibla Machado, na oportunidade em que era parlamentar, ele sentiu a necessidade de se fortalecer a inovação através da inserção e da criação de uma lei sobre incentivo à inovação. Um ponto importante aqui que o professor Ricardo falou, que é uma discussão, uma celema muito grande, é essa questão de fundação e NIT. O NIT pode ser uma fundação, pode ser uma empresa pública, pode ser o que bem entender o administrador central da nossa política de inovação brasileira, o presidente da República. No caso de se assumir uma fundação de direito privado sem fins lucrativos, na minha concepção, você vai passar para um terceiro, apesar dessas fundações públicas, essas fundações com personalidade de direito privado, serem, na maioria das vezes, geridas por um conselho diretor, pelo próprio reitor, ou pelos pró-reitores, ou por integrantes da comunidade acadêmica, mas você vai tirar uma certa expertise da universidade, do Instituto Federal, e vai passar para um terceiro. E será que essa necessidade? O professor Ricardo falou sobre a COPTEC, que era uma unidade gestora e executora, que inclusive é parte do meu trabalho, o objetivo de se constituir o núcleo de inovação como uma unidade gestora e executora. Quando eu comecei a estudar o meu trabalho, eu estava decolando, eu queria criar uma pró-reitoria de inovação independente, sonhando, eu queria criar uma unidade gestora, que eu acredito que ainda possa fazer isso, e queria criar uma Procuradoria Federal especializada, que é o comando constitucional. A Constituição, quando fala que a universidade é autônoma e independente, ela deveria ter um orçamento específico para que ela fosse gerida. Assim como é feito nos estados. A USP, a Unicamp e a Unesp, elas têm, inclusive, um concurso específico para procurador da universidade. Não fica adstrito ao procurador do Estado. Ou seja, esse procurador tem um conhecimento especializado. E o professor Ricardo aqui trouxe uma solução sobre os integrantes, sobre o corpo funcional do NIT, que também é um ponto sensível que eu vou citar aqui, sobre o tecnólogo de formação, qualquer formação. Você faz um concurso e nas provas desse concurso você direciona para a inovação, para o desenvolvimento tecnológico. Então, esse cidadão que vai ingressar nos quadros da instituição, ele vai ingressar com um conhecimento balizado no que a universidade quer no quesito de inovação. Assim como a UDET, a professora Shirley citou, da magistratura federal, que só em Brasília, só aqui no Rio de Janeiro, a formação dos juízes com a formação e inovação. Então a gente observa que a formação, o aculturamento é o fator preponderante para se disseminar qualquer coisa. A gente tem uma reserva ao novo, a gente tem uma resistência a isso, mas isso tem que ser quebrado e tem que institucionalizado de uma outra forma, assim como é em relação às Forças Armadas. Quando eu entrei lá no Instituto Federal, eu ouvi alguns colegas falarem lá, agora a gente vai ter uma ditadura aqui. Não é nada disso. A gente tem uma visão muito equivocada das coisas. No próprio curso aqui da academia, tiveram 2 militares e é uma satisfação imensa compartilhar conhecimento com eles. Então, a questão do aculturamento é fundamental. A inovação na Rede Federal de Educação Profissional Científica e Tecnológica. Os institutos federais, como estratégia nacional de ciência, tecnologia e inovação, como um longa-manos, como uma força do governo para poder disseminar, tem na sua lei de criação finalidades e características, entre eles desenvolver programas de extensão. Há um certo desencontro, não sei se é um desencontro ou se é entendimento, em que alguns institutos, até universidades, entendem que a inovação estaria dentro da pró-reitoria de pesquisa e outros de extensão. Na minha concepção, está na pró-reitoria de extensão, porque ele acaba abarcando o ensino e a pesquisa. Porque se estiver somente na pesquisa, nós vamos ficar com uma perna sem caminhar. Porque a base é o ensino. Para você institucionalizar dentro do seio da academia qualquer conceito, você tem que ensinar. Isso vem do banco escolar.
Realizar e estimular a pesquisa aplicada, a produção cultural, desenvolvimento científico e tecnológico. Promover a produção, desenvolvimento e a transferência de tecnologias. Então, isso está internalizado já, através de uma lei, está positivado na lei de criação dos institutos federais. O pressuposto disso tudo é apoiar a política de inovação das ICTs. Apesar do artigo da lei dizer que o NIT vai apoiar. Mas esse apoiamento deve ser executado desde o topo do comando da organização, da ICT pública, até o banco escolar, de você difundir, de você aculturar essa política de inovação. Os pontos sensíveis sobre a criação de uma política de inovação estruturada, baseada, lastreada em conceitos fortificados, é a questão da cultura de inovação. A outra é a possibilidade de criação de NIT de CT pública. E o outro ponto sensível são as questões jurídicas, os gargalos jurídicos que encontram-se no desenrolar de qualquer transferência de tecnologia. O professor Ricardo falou dessa questão da Controladoria Geral da União, ingressar dentro da universidade, perguntar ao procurador federal o porquê desse pagamento de R$8.000 e eles conhecer a sistemática de como é feito o depósito de patente. Então, falta o quê? O conhecimento. E esse conhecimento não deve ser só difundido para o ensino do discente, mas para todo o corpo funcional. É a cultura da inovação dentro da universidade. Então, dentro de objetivos específicos, para se ter uma perspectiva de criação de um NIT que vá apoiar de fato a política de inovação, nós temos que mapear essas ações. E eu fui especificamente no ZIEF, que é desenvolver a cultura de inovação no ambiente da ICT, assim como o professor Ricardo falou. Então, a minha parte para falar aqui realmente é adjetiva ao que os professores falam, porque é substantivo, eles falaram com substância, tudo que já corre, até porque pela experiência que eles têm. Eu venho aqui simplesmente reforçar e trazer uma discussão para a nossa reflexão. Promover a capacitação de recursos humanos para a construção de quadros próprios de colaboradores na ICT e no NIT. O professor Ricardo trouxe a chave da resposta que, dentro da universidade, do Instituto Federal, que são ICTs públicas, há concurso específico para tecnólogo de formação da área de inovação. Por isso, a importância da nossa academia, aqui como órgão oficial do governo, da gente conversar, da gente interagir e buscar resolver todas as dúvidas que surgem nessa conceituação de inovação e de fortalecimento de cultura de ciência, tecnologia e inovação. Internalizar a autonomia técnica e administrativa nos órgãos da ICT. Essa internalização dessa cultura e desse conhecimento, dessa expertise, não pode estar com o objetivo de ser mandada para fora, para uma fundação, para uma empresa pública, para um OCIP. Ele deve estar dentro da organização pública. E a resposta disso, ela veio com o meu estudo lá no CDT da UNB, o Centro de Apoio ao Desenvolvimento Tecnológico, onde há uma unidade gestora executora com CNPJ próprio, filial. Esse CNPJ faz com que o governo estabeleça um orçamento específico para o núcleo de inovação tecnológica, mas esse núcleo fique vinculado à universidade como órgão dela, e não como ente externo à organização, onde vão haver inúmeras controvérsias sobre a dicotomia do público e privado, vão acabar voltando no tempo do imperialismo, por que está passando essa tecnologia para fora. Então, vamos primeiro desenvolver uma cultura de inovação, vamos primeiro digerir todas essas particularidades de política de inovação para futuramente a gente amadurecer e, quem sabe, criar uma fundação de apoio específica para a inovação e tecnologia. Até porque a maioria dos institutos federais e universidades públicas tem fundação de apoio. Só que no estatuto dessas fundações, no regimento de funcionamento dessas fundações, elas têm perspectivas para além de inovação tecnológica, elas podem realizar concurso público, elas podem desenvolver quaisquer tipos de projetos que estejam dentro das suas finalidades.
Agora, se criar uma fundação pública, uma fundação de direito privado, especificamente para gerir inovação tecnológica, quantos depósitos de patentes são feitos e quantos depósitos viram de fato inovação? Será que essa fundação vai ter verba suficiente para se autossustentar? Então, como eu falei, eu mesmo sou, pela minha perspectiva de vida, um sonhador. Eu sonhei que eu queria criar uma pró-reitoria, sonhei que eu queria criar uma fundação para poder desenvolver tecnologia dentro da universidade, e no final das contas eu vi que não é nada disso. Nós temos todas as respostas dentro da própria universidade, dentro do próprio instituto. Cabe ao gestor público, com racionalidade, com parcimônia e com interação entre os seus órgãos, desenvolver a cultura e, através dessa cultura, chegar ao consenso, desenvolver tecnologia de criar o seu próprio nicho, o seu próprio corpo funcional. Fortalecer, amadurecer a possibilidade de criar uma unidade gestora executora para o nicho dos IF. Porque a maioria dos nichos dos IF não tem personalidade jurídica, e nem esse é o meu pensamento. Eles têm o quê? Eles têm somente a função de apoiar a política de inovação. E, no meu objetivo, é criar uma unidade gestora executora. Ele vai ser totalmente independente, vai fazer o que quer? Não, não vai. Mas ele vai ter um diretor, onde a própria lei permite que o reitor delegue para ele as funções de gestor de política de inovação. Esse núcleo de inovação tecnológica, como unidade gestora executora, vai ter um orçamento próprio. Quem tem orçamento próprio pode comprar, baseado na lei de licitações, nas amarras todas que o servidor, mas ele vai ter uma verba específica. Se ele transferir uma tecnologia, ele vai poder criar uma conta corrente própria no Banco do Brasil para poder gerir esse dinheiro. Inclusive, eu conversei com o professor Bermudo lá do CBT, ele me contou umas histórias sobre situações em que há essa confusão de verba. O que é de um, o que é de outro, quando não se tem unidade gestora. E com a unidade gestora, você discrimina todo o numerário que vai ingressar naquela conta específica do núcleo de inovação. Fortalecer as relações institucionais com a fundação de apoio do IE, firmando parcerias em projetos. Você pode ter a unidade gestora executora e, às vezes, num projeto de grande vulto, que essa unidade gestora ainda não tem a expertise necessária, transferir para a fundação de apoio, para que ela, juntamente com o núcleo, desenvolva esse projeto. Tanto que, nesses contratos, o núcleo de inovação tem que ser ouvido. Então, essa expertise tem que ser propalada dentro do núcleo de inovação através de um quadro próprio. Implementar ações para especializar a Procuradoria Federal junto aos IF. Como eu falei, na minha visão, a universidade deveria ter uma Procuradoria Federal específica, assim nos modos do Banco Central do Brasil, que é uma autarquia especial, assim como são as universidades e institutos federais. Mas sonho é muito difícil de concretizar. Não é essa a intenção, e atualmente os procuradores federais que elaboram junto aos IF e às universidades são ligados à AGU, estão lá exercendo o seu labor. Para que nós não criemos problemas institucionais, e a nossa Constituição fala para poder ter relações institucionais entre os órgãos e entes públicos, inclusive os privados, qual a solução, na minha visão? É você especializar a Procuradoria Federal, através de cursos, através de eventos, convidar o procurador para poder vir aqui na academia, para difundir o conhecimento e para que ele leve esse conhecimento, inclusive, para os seus pares, até porque existe uma escola específica para os procuradores, onde lá eles debatem diversos temas. Então, falta essa interação entre os órgãos, que está na nossa Constituição, foi institucionalizado, constitucionalizado, mas até então não está sendo desenvolvido por falta de objetivos, prioridades dos gestores públicos. Então, uma das soluções seria a inovação no âmbito de uma pró-reitoria. Eu queria criar uma pró-reitoria, mas eu vi que era um sonho e desisti dessa ideia. Até porque a lei de criação do IEF determina que se tenha 5 pró-reitorias. Não poderia criar mais uma, a não ser por alteração legislativa. E era a minha proposta, alterar, mas quanto tempo que isso ia levar? E a gente tem que ser, muitas vezes, imediatista para que a solução venha rapidamente.
Então, atualmente, os NIT dos IEFs estão ligados à Pró-Reitoria de Pesquisa ou Pró-Reitoria de Extensão. Isso está dependendo muito de cada gestor, reitor, o que ele decide criar na extensão ou na pesquisa. Na minha visão, seria na Pró-Reitoria de Extensão. Essa alteração organizacional do IEF para a inclusão da inovação seria feita dentro de uma de suas pró-reitorias. Então, pró-reitoria de pesquisa e inovação, pró-reitoria de ensino e inovação, poderia ser, inclusive, assim. Isso vai depender muito de cada gestor. A segunda possibilidade é a criação de uma unidade gestora executora baseada no sistema de contabilidade federal, onde vai haver a descentralização da execução orçamentária e financeira para essa unidade gestora executora, assim como é feito no NIT do CPT, da Universidade de Brasília. Então, aquela velha história, nada se cria, tudo se copia. Então, está dando certo, vamos seguir a ideia de quem está dando certo. Para que eu vou criar uma fundação, criar um monstro, onde eu não vou ter dinheiro para manter? Vamos criar um CNPJ dentro da Receita Federal. Esse CNPJ, o gestor do NIT vai se sentir mais autônomo e independente, apesar de ficar atrelado a todas as amarras, mas ele vai ter um orçamento próprio. O dinheiro de uma transferência de tecnologia não vai para fora. E mais, o pesquisador da universidade, da ICT pública, vai se sentir dentro da sua própria casa. Porque quando ele é pessoa jurídica de direito privado, às vezes você pega um professor que é de uma outra área, ele tem uma resistência. Ele fala, por que que eu estou bolando essa ideia e vai passar por uma fundação de direito privado? Mas isso é do governo, isso é público. Então a gente já vai aniquilar qualquer dúvida sobre a idoneidade ou não dessa transferência de tecnologia. Para que seja constituída essa unidade gestora executora, eu tenho que ter uma aprovação dessa proposta dentro do estatuto dos institutos, do próprio instituto. Então, eu vou criar, além de reitoria e campi, onde nos estatutos de constituição dos IEF, que é mais difícil do que nas universidades, porque é só uma rede federal e tem um estatuto só para todas, eu vou ter que ter uma proposta para alterar esse estatuto e criar, além da reitoria e além desses campi, um centro tecnológico para receber verba, porque eu não posso receber verba de ciência e tecnologia para uma unidade de ensino. Então, tem essas rubricas orçamentárias que são complexas na difusão desse ordenamento de sistema de contabilidade federal. E a implantação de uma unidade gestora executora com CNPJ próprio filial será incorporado esse futuro centro de desenvolvimento tecnológico. Então, eu vou ter um CNPJ próprio junto à Receita Federal. Para a universidade é mais fácil, porque é um estatuto para cada universidade. Então, a forma de se alterar esse estatuto é mais fácil. Tem uma dúvida, inclusive, foi levantada, sobre eu posso alterar o estatuto de cada IEF? Na minha concepção, pode. Você pode chegar dentro do Conselho Superior da IEF e alterar e criar uma unidade gestora executora. Mas há entendimento em que não, que eu deveria alterar a lei de criação dos IEF. Então, isso também é uma forma de a gente também desenvolver esse pensamento e buscar uma solução. Assim como buscou essa solução do técnico de informação, tecnólogo de informação, para poder suprir o quadro funcional da instituição. A premissa, na minha concepção, como razão de se criar uma pessoa jurídica de direito privado para uma ICT pública, seria a necessidade e a sustentabilidade. Eu preciso de criar uma pessoa jurídica de direito privado? Há essa necessidade? Há uma outra solução jurídica? Eu posso criar como se fosse um campi com CNPJ próprio? Se eu criar, vai ter sustentabilidade? Ela vai se autossustentar ou ela vai morrer de fome? Ela vai sucumbir num espaço de tempo muito curto? Certamente ela não vai vingar, porque não vai ter recurso. Diferente de uma instituição privada, como a PUC, onde ela tem um recurso específico, onde ela tem mais liberdade de contratar, de transferir tecnologia. Não vou entrar nisso porque eu não conheço, mas pelo que a professora falou, foi essa concepção que eu adquiri aqui através da palestra dela. E o outro ponto são ações para especializar a Procuradoria Federal. Essas ações estão todas incertas na Constituição Federal e na própria lei.
Na Constituição, nós temos, no artigo 19A, instrumentos de cooperação entre órgãos e entidades públicas. Você pode especializar a Procuradoria Federal dentro da universidade, você pode criar. Claro que vai ter que ter uma adesão desse procurador, o interesse dele em se especializar. Não posso compulsá-lo a fazer isso, mas você cria uma cultura de inovação, demonstra para ele, às vezes através de um próprio erro, como essa situação dos R$ 8.000 da UFRJ, que a falta do conhecimento dele traz, inclusive, instabilidade institucional, porque a CGU bateu lá e houve uma resposta rápida para aquela celeuma. Inclusive, para compartilhamento de recursos humanos especializados. Você pode, inclusive, ceder para a Procuradoria Federal institucionalmente um servidor que seja do NIT para que ele colabore com o Procurador Federal nos deslindes daquelas causas que são colocadas sob sua apreciação para poder resolver, em algum parecer. E o 19B tem o Sistema Nacional de Ciência, Tecnologia e Inovação, onde será organizado em regime de colaboração com entes públicos ou entes privados. Então, essas soluções estão no corpo da Constituição, estão na Lei de Inovação, mas isso é desenvolvido, isso é feito? Não, porque falta cultura de inovação. Ninguém vai desenvolver alguma coisa em que não sabe, em que não conhece. Eu mesmo, há 2 anos atrás, não sabia o que era inovação em 2015, em julho de 2015. Teve um diretor que pegou os professores e falou: nós vamos fazer uma visita em Vitória, lá na Tec Vitória, lá no Núcleo de Inovação da Serra, lá no Instituto. Fizemos aquela visita. Tinha um professor no meu campus que fez o mestrado em inovação aqui, mostrou aquilo, apesar que só eu tive interesse de fazer o mestrado. Alguns já tinham mestrado, não houve. Mas, pelo menos, foi plantada uma semente. Mas por quê? Porque houve um gestor que procurou difundir aquele conhecimento. Então, falta muitas vezes o gestor difundir, ele colocar como meta e prioridade. Não adianta só estar na lei. Então, na 10973 também estabelece várias medidas, como a promoção das atividades científicas e tecnológicas, como a promoção de processos de desenvolvimento científico e tecnológico assegurados de recursos humanos, ou seja, esse recurso humano tem que estar com identidade funcional com a política de ciência, tecnologia e inovação da ICT pública, sob pena de não desenvolver nada, ele tem que ter conhecimento daquilo que ele está fazendo, ele vai só obter esse conhecimento através de estudos. Cooperação e integração entre esses entes públicos, estímulo à atividade de inovação nas instituições científicas e tecnológicas de inovação públicas e privadas, aqui particularmente falando sobre o Instituto Federal, incentiva a constituição de ambientes favoráveis à inovação. A mesma coisa, os jovens das nossas escolas, de nível básico, de nível fundamental, não têm interesse de ir na escola, porque a escola é cheia de grade, não tem comida para o cidadão entrar dentro da sala de aula. Então, não há um ambiente propício para que ele aprenda qualquer coisa. Então, ele chega na universidade com déficit de aprendizagem, ele não vai conseguir caminhar junto com os seus colegas. Então, esse incentivo à construção de ambientes favoráveis à inovação vai vir através dos integrantes do corpo funcional do núcleo de inovação, com conhecimento atualizado, com interesse em trabalhar naquela área, com afeto e afeição à área específica da inovação. Isso vai vir a passos, caminhando com o objetivo de se aculturar esses servidores da ICT. O ponto crucial de especializar a Procuradoria Federal é porque, muitas vezes, a juridicidade, ela suprime, ela oprime, ela mitiga a técnica desenvolvida na universidade. Por que o procurador quer? Não, certamente não. Todo mundo tem o objetivo de desenvolver-se. A inovação vem para a gente desenvolver o nosso conforto de inovação tecnológica. Muitas vezes é por desconhecimento. Muitas vezes é por falta de desenvolver a identidade daquele advogado público com o mistério da inovação. Então, a gente, dentro da ICT pública, através do gestor, deve criar esse aculturamento com parcimônia, com reserva, com respeito, porque, como eu disse, o procurador não é compulsado a ir lá estudar isso. Ele vai estudar por força da função dele, mas com desejo de aprender. E ele vai desenvolver que a técnica tem que caminhar junto com o jurídico. O direito da técnica não vai terminar onde começa o jurídico. Assim como o meu direito não termina onde começa o do outro. O meu direito pode caminhar para e passo com o outro.
assim como a técnica deve caminhar com a juridicidade. Um fiscalizando o outro, um colaborando com o outro, em prol do que está no corpo da Constituição, que é o capítulo da ciência, tecnologia e inovação. Agradeço a atenção e foi uma satisfação estar aqui. Bom dia. Obrigada, Bruno, pela sua reflexão sobre a implantação de um MIT novo, numa realidade lá dos índices do Espírito Santo. Agora, é o momento que nós vamos abrir para o debate, né? Eu vou pedir para os palestrantes, em função da nossa